Olá pessoal, amanhã, dia 21 de junho de 2023, será um dia de solstício, tanto para nós que moramos aqui no hemisfério sul, quanto para quem mora no hemisfério norte. E a diferença é para nós que moramos aqui no hemisfério sul, será um solstício de inverno. Para os nossos irmãos que moram no hemisfério norte, será um solstício de verão. Mas se você está vendo esse vídeo depois do dia 21 de junho de 2023, não tem problema, fica aqui, vamos entender o que é um solstício. Esse vídeo ele vale para qualquer dia do ano, porque conhecimento nunca é demais. Mas o que é um solstício? Quando ele acontece? Fica comigo, eu explico para vocês logo depois da vinheta. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. A palavra solstício tem origem no latim, e ela por si só já nos diz tudo sobre o tema. Ela é a junção de duas palavras, sol, mais, sistere, que em latim, significa ficar parado. Portanto, juntando as duas palavras em latim, teríamos, sol sistere, o que acabou virando solstício. Basicamente, o que acontece em um solstício, é a parada do Sol em seu movimento pela abóbada celeste, quando dali em diante, ele inverte a sua trajetória. Vamos exemplificar. A cada manhã o Sol nasce em um ponto diferente do dia anterior. Da mesma forma, ele se põe em locais diferentes à medida que os dias passam. Chamamos isso de movimento sazonal da trajetória diária do Sol. Isso acontece graças à inclinação orbital do nosso planeta, que orbita o Sol com uma inclinação axial de cerca de 23,5 graus. Entender esse conceito de inclinação axial da Terra é fundamental para compreendermos as estações do ano e seus respectivos solstícios e equinócios. Basicamente, a inclinação axial é o ângulo entre o plano da linha do Equador e o plano da órbita da Terra em torno do Sol. Portanto, a quantidade de luz e calor que cada ponto do nosso planeta recebe à medida que ele orbita o Sol, varia muito ao longo de um ano. Mas por que essa inclinação afeta a quantidade de luz e calor que a Terra recebe ao longo de um ano? Essa translação da Terra em torno do Sol, conjugada com sua inclinação axial de 23,5 graus, pode ser melhor compreendida da seguinte forma. Imagine três cidades localizadas no mesmo meridiano da Terra. A primeira, a cidade A, está localizada no equador terrestre, e as demais, as cidades B e C, localizadas cada uma delas respectivamente no Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e no Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Num determinado dia do ano, o Sol estará no zênite, o ponto mais alto no céu, exatamente ao meio-dia para a cidade A na linha do Equador. Portanto, uma estaca cravada perpendicularmente no chão nessa cidade não projetará nenhuma sombra. Nesse mesmo instante, outras duas estacas também cravadas perpendicularmente no solo das cidades B e C projetarão sombras com ângulos exatamente iguais à inclinação axial da Terra, ou seja, 23,5 graus. Ambos os trópicos da Terra, tanto o Trópico de Câncer quanto o Trópico de Capricórnio, têm as suas latitudes definidas exatamente pelo ângulo de inclinação axial da Terra. No hemisfério norte da Terra, durante os meses de inverno, ou seja, entre dezembro e março, o Sol nasce no sudeste, transita pelo meridiano celeste em um ângulo baixo no sul, e então se põe no sudoeste. Já no hemisfério sul, nos meses de inverno, o Sol nasce no nordeste, atinge um ângulo baixo no norte, e então se põe no noroeste. Com isso, uma janela voltada para o norte nas cidades do hemisfério sul, permite uma entrada de energia térmica bem maior nos meses de inverno, enquanto no hemisfério norte, a janela teria que ser voltada para o lado sul para ter mais entrada de calor durante o inverno. Durante esse movimento do Sol ao longo de sua trajetória anual, quando o Sol parece ficar parado, e inverte o sentido de direção do seu deslocamento, tanto de nascente quanto de poente, temos um solstício. Quando é solstício de verão em um hemisfério, será solstício de inverno no outro.
O movimento do Sol nunca cessa, pois a Terra está continuamente em rotação. No entanto, o movimento de declinação do Sol para no momento do solstício e inverte o sentido de sua trajetória. Durante um solstício de inverno na cidade C, que sempre ocorre no mês de junho, entre os dias 20 e 22, para a cidade B no hemisfério norte, o solstício será o de verão, e para a cidade C, o solstício será de inverno. Para as cidades do hemisfério norte, isso significa que a duração do dia será mais longa, ou seja, haverá mais luz solar banhando essas cidades, portanto, o dia irá durar mais que a noite. A título de exemplo, na cidade de Edimburgo, a capital da Escócia, por estar no hemisfério norte, lá o sol irá nascer às 4 horas e 26 minutos da madrugada, e irá se pôr às 22 horas e 2 minutos, perfazendo um total de 17 horas e 36 minutos de duração do dia. E aqui uma tabela com outras 3 cidades do hemisfério norte, comparando o tempo de duração do dia de cada uma delas. Percebam que a cidade de Luleå, na costa norte da Suécia, terá um dia muito longo, com uma duração um pouco maior que 23 horas, e a noite nessa cidade irá durar menos de 1 hora. Já no hemisfério sul, o tempo de duração da luz solar que chega nessa parte do planeta será menor. Nessa tabela, compare os horários de nascimento e pôr do sol nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, bem como a duração do dia nessas cidades. Perceberam que quanto mais ao sul, menor será a duração do dia e maior será a duração da noite. Vejam o caso da cidade de Ushuaia no extremo sul da Argentina. A duração do dia será de apenas 7 horas e 12 minutos, enquanto a noite irá durar um pouco menos que 17 horas. Voltando ao nosso exemplo das cidades A, B e C, com os seus respectivos bastões fincados perpendicularmente ao solo, num dia de solstício de verão no hemisfério norte, ao meio-dia, com o sol no zênite, o bastão localizado no Trópico de Câncer na cidade B no hemisfério norte, não projetará nenhuma sombra no chão. No mesmo instante, a cidade A, na mesma longitude localizada na linha do Equador, projetará uma sombra com um ângulo de 23,5 graus, enquanto uma cidade C, localizada no Trópico de Capricórnio na mesma longitude, porém no hemisfério sul, onde ali será o solstício de inverno, lá, a sombra terá um ângulo de 47 graus, o dobro do valor da inclinação axial da Terra. Quando chegarmos em dezembro, os papéis se invertem. No solstício de inverno no hemisfério norte, o ângulo da sombra do bastão será de 47 graus para a cidade B, permanecendo com o mesmo ângulo de 23,5 graus na cidade A, na linha do Equador, e não projetando nenhuma sombra no bastão localizado na cidade C, no hemisfério sul, onde dessa vez, a duração do dia será maior que a duração da noite. Sendo assim, para a maior parte do território brasileiro que está localizado no hemisfério sul da Terra, no dia 21 de junho, às 11 horas e 58 minutos, o Sol irá parar o seu movimento de deslocamento, e irá dali em diante, retroagir seus pontos de nascente e poente, até chegarmos no mês de dezembro, quando ele desfaz novamente sua trajetória, invertendo o seu sentido novamente. As datas do solstício variam a cada ano e podem ocorrer um dia antes ou depois, dependendo do fuso horário. Os solstícios ocorrem sempre entre 20 e 22 de junho, e entre 20 e 23 de dezembro, sendo os dias 21 e 22 as datas mais comuns. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui 2 cards recomendando outros 2 vídeos aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. No primeiro vídeo eu falo sobre a força nuclear forte, e no segundo vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre as ondas de infravermelho do espectro eletromagnético. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.